Queridos e queridas, sejam bem-vindos à Alemanha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bem-vindos ao meu quarto de hotel em Dortmund. Bora falar desta conquista histórica, emblemática, única, especial. Coloque adjetivo que você quiser aí, porque o Bayer Leverkusen fez nesta temporada dentro da Bundesliga e conquista com muitos méritos pela primeira vez em sua história, 120 anos de existência, hein? O campeonato alemão, faltando 4 rodadas para o final, nesta 29ª rodada da competição e com uma diferença pontual absurda para cima do Bayern de Munique, o segundo colocado, 16 pontos de forma incontestável. Acabou com a piada, né? O tal Neverkusen, a piada de ser pipoqueiro que o time adquiriu, especialmente no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, já vou explicar por quê, acabou, né? Agora morreu. E morreu de uma forma épica. Então, chega aqui deixando o like, chega aqui deixando os comentários, quem é fã da Bundesliga, o torcedor do Bayern de Munique que me segue aqui também, o que vocês acharam da conquista do Bayer Leverkusen, a galera que gosta de futebol alemão e também se inscreve no canal. Quem ainda não é inscrito, meu aniversário essa semana, vamos bater 50 mil inscritos aqui, eu tenho certeza. E eu tô em Dortmund, tá? Para os mais engraçadinhos, não errei a cidade. Gostaria de estar em Leverkusen, que fica mais ou menos 76 quilômetros daqui. Gostaria de ajudar o torcedor do Bayer Leverkusen a acabar com a cerveja da cidade, se é que já não acabou. Gostaria. Mas estou aqui por uma boa causa. Tem Borussia Dortmund e Atlético de Madrid na terça-feira. Amanhã a gente já abre os trabalhos da cobertura. E a verdade é que o que foi visto e o que eu pude ver, né, porque peguei o avião e na hora do jogo estava voando para cá, neste domingo lá em Leverkusen, foi um momento bonito, né? Foi um momento que a gente pode falar, o futebol respira, né? Desde o início da tarde, quando os torcedores começaram a chegar na Bayer Arena, já sabendo, né, já sentindo na alma que seriam campeões alemães pela primeira vez, colocando lá a rua do estádio com o nome Xabi Alonso, né, Avenida Xabi Alonso, de tanta a idolatria que o Xabi Alonso já tem e vai ter ao longo da história do Bayer Leverkusen por conta dessa conquista, depois fazendo um corredor humano para recepcionar os jogadores, o ônibus, a comissão técnica, enfim, lotando o estádio, não tinha espaço para uma agulha na Bayer Arena e depois apreciando, sem moderação, apreciando o que foi feito dentro de campo. 5-0, Boniface, artilheiro do time, marcando o primeiro, Xhaka, o patrão do meio-campo, fazendo o segundo, e um hat-trick dele, Florian Wirtz, que dentro de campo é o grande protagonista desse Bayer Leverkusen, que tem, obviamente, como o patrão master o Xabi Alonso fora de campo, mas que dentro de campo tem Florian Wirtz como prodígio do futebol alemão, desfilando o seu futebol nesta temporada. E aí depois, invasão de campo, né? Que cena maravilhosa, os torcedores tomando a Bayer Arena, o gramado da Bayer Arena, para comemorar com toda a justiça do mundo, né? Importante a gente destacar que o Bayer Leverkusen conquista esse título e ainda pode conquistar a tríplice coroa, né? Ou tríplice coroinha, porque tem pela frente a Europa League, tem pela frente a final da Pokal contra o Kaiserslautern e é favorito, ou seja, a dobradinha está muito acessível. A Europa League, ele é também o favorito, mas ainda tem um caminho a percorrer e pode fazer isso de forma invicta. A verdade é que esse time não é apenas dos números, e sim do bom futebol, mas é também dos números. Se a gente olhar a campanha do Bayer Leverkusen, estamos falando de um time que nesse momento tem 38 vitórias e 5 empates. O tal do Neverkusen agora é o Never Losing. E estamos falando de 123 gols feitos e apenas 31 sofridos. É um time que toma muito poucos gols e é um dos principais ataques do futebol europeu, rivalizando ali com os números do Manchester City. É impressionante o que faz o Xabi Alonso. Quando eu estava falando do Leverkusen, né, que é o apelido que essa equipe do Bayer Leverkusen ganhou durante os anos, teve muito a ver
com o final da década de 90 e início dos anos 2000, quando o time acabou perdendo títulos e mais títulos em sequência e frustrando o seu torcedor. Títulos que estavam nas mãos do Bayer Leverkusen, né? Final da década de 90, ali, temporada 99 e 2000, o Bayer Leverkusen estava para ser campeão e conseguiu perder nas rodadas finais essa conquista, inclusive com um gol contra do Ballack, contra uma equipe de meio de tabela, enfim. E depois, na temporada 2001-2002, faltando 11 dias para o final da temporada, conseguiu perder 3 títulos consecutivos. Perdeu a Pokal, perdeu a Bundesliga, em que era líder, e perdeu também a final da Liga dos Campeões, aquela época final com um golaço do Zidane contra o Real Madrid. Depois disso, também no início dos anos 2000, perdeu mais algumas oportunidades de bater campeão alemão. E aí ganhou esse apelido dos rivais, Leverkusen, que colou, né, como chiclete na história do time. E agora, os torcedores já não podem zoar mais. Acabou a fama de pipocadas dessa equipe e acabou de uma forma muito, muito bonita. Se a gente pegar o que foi esse Bayer Leverkusen durante a competição, temos que falar de Xabi Alonso, de construção de jogo, né? E é uma construção que vai deixar um legado. Eu acho que outros times do futebol europeu vão começar a se inspirar neste modelo de 3-4-2-1 com os alas muito participativos, né? Já falamos disso aqui no canal, mas vale sempre a pena falar e trazer os números também. O Grimaldo pela esquerda, o Frimpong pela direita, ou o Tella pela direita, e quem sabe vai ser o Arthur, né? Lateral do América Mineiro, que nessa temporada sofreu muito com as lesões, mas em breve pode ser que ocupe esse espaço. E o que tem de especial nisso? Obviamente, a forma com que esses caras atacam os espaços dentro de campo e que trocam de posicionamento, explorando muito o corredor central e pisando em zonas de finalização. Não é à toa, separei os números aqui para falar com vocês, que o Grimaldo tem 11 gols e 16 assistências nessa temporada e o Frimpong, que é o titular pela direita, tem 12 gols e 11 assistências. Faz parte do DNA do time esses alas jogarem desta forma. E eu acho que é exatamente nesse ponto que o Xabi Alonso foi disruptivo, que ele mudou um pouquinho a cara de uma formação com 3 zagueiros, deixando o time muito mais imprevisível no último terço de campo e com muito mais recursos, muito mais gente podendo aproveitar as jogadas que eram criadas, né? E aí a gente pode falar de vários destaques individuais, né? Na zaga, o Jonathan Tah, o próprio Kusunu, que é um excelente jogador. No meio-campo, o Xhaka, que é o reflexo, o espelho do Xabi Alonso dentro de campo, né? Fazendo uma função especial na construção da equipe, concatenando o jogo com os outros jogadores. O Palacios do lado, se não for o Palacios, o Endrick ou outro jogador, fazendo essa função mais combativa, né? Fazendo uma função de roubada de bola, de desconstrução de jogo, mas também chegando no último terço para finalizar. O Hoffmann, que caiu como uma luva, né? Um jogador que é um motorzinho nessa equipe. Lá na frente, o Boniface, até quando deu, porque se lesionou, e isso foi também uma reinvenção do Xabi Alonso durante a temporada, né? Em 2024, a lesão séria do Boniface que o tirou de um momento fulcral da temporada, e ele era o artilheiro do time, com a sua função de abrir espaços, né? Não era um centroavante fixo, mas também é um cara muito vertical, que caía pelos lados do campo e que conseguia concatenar muito bem com os outros membros desse time. E, finalmente, chegamos a Florian Wirtz. Eu entendo que as pessoas que não assistem o Bayer Leverkusen ou que não viram o Florian Wirtz jogar nessa temporada pensem que a minha opinião sobre ele brigar por prêmios individuais é loucura, porque essas pessoas não viram. É só ligar a TV e assistir os jogos do Florian Wirtz que vocês vão ver o que esse menino está fazendo essa temporada. Eu estou falando de números espetaculares, né? Estou falando de 17 gols e 18 assistências. Mas eu estou falando também de exibições fantásticas. Não é só os números que ele entrega, mas a forma como ele entrega. É um típico número 10 das antigas, jogando entre linhas, mas com o dinamismo e com o fôlego de um armador, de um meia atacante atual. Um jogador de muito drible, que cai muito também às vezes pelo lado esquerdo e consegue fazer esse 1 contra 1 com facilidade. Dribles curtos de salão, por exemplo. E também com muito passe para o gol, né? E são passes primorosos, né? Na verticalidade,
pifando os seus companheiros e tirando coelhos da cartola, além de finalizar muito bem. Um cara completo que já está assumindo um protagonismo na seleção da Alemanha, e lembremos que temos Eurocopa às vésperas aí das competições, né? Ou seja, isso também vai contar para prêmios individuais e temos também a possibilidade dele ganhar uma tríplice coroa. Se isso não é credencial suficiente para fazer o Florian Wirtz chegar e brigar por uma bola de ouro ou, por exemplo, por um The Best, né, eu não sei o que é. Ah, Quesada, mas tem a Liga dos Campeões que pesa. É verdade, eu disse que ele vai brigar, eu não disse que ele é o favorito para ganhar, mas certamente Florian Wirtz, pelo que está fazendo essa temporada, merece a oportunidade de estar nas cabeças dentro dessas listas de melhores do mundo. Ele é um dos melhores do mundo nessa temporada. E o cara que vem aqui cornetar o que eu estou dizendo, assista aos jogos. Assista o que esse menino está fazendo. E depois de uma lesão no joelho, que colocou muitas dificuldades, inclusive um ponto de interrogação na carreira dele. Ele voltou e voltou melhor. É um jogador que já está na casa dos 120 milhões de euros valor de mercado, mas deve continuar junto com o Xabi Alonso para comandar essa equipe na próxima temporada. E o Xabi Alonso, que já é um jogador histórico, né, dos seus tempos de atleta, com o Real Madrid, com o Bayern de Munique, com o Liverpool, e por todo lugar que passou tem um respeito absurdo, agora conquista e começa a criar o seu legado como treinador, né? Passando pelo Bayer Leverkusen e ficando para a história como o maior treinador do clube. O treinador que foi capaz de tirar esse estigma de Leverkusen do time. Fantástico o trabalho dentro de campo, fantástico o carisma fora de campo e com certeza na próxima temporada montará uma equipe extremamente competitiva para a Liga dos Campeões da Europa. E aí, para a gente finalizar o vídeo aqui, eu queria trazer um pouquinho do molho que isso traz para o futebol alemão. A Bundesliga carecia de uma disputa como essa, que na verdade nem foi tão disputa assim, porque passeou pelo campeonato alemão o Bayer Leverkusen nessa temporada, mas merecia uma quebra de hegemonia desta forma, incontestável, porque o Bayern de Munique reinou absoluto durante 11 temporadas. Algumas teve chance de perder, outras, por exemplo, como a temporada passada, o Dortmund acabou pipocando, essa é a grande verdade. Mas a verdade é que o futebol alemão precisava dessa lufada de ar fresco, como eles dizem em Portugal. Precisava de uma renovação e precisava de um time que batesse de frente, colocando o Bayern de Munique no chinelo. E aí eu conversei com várias pessoas ao longo das últimas semanas, inclusive o Elber, ex-atacante do Bayern de Munique, e torcedores do Bayern de Munique, e pessoas de dentro do Bayern de Munique, que dizem que isso foi bom, fez bem ao futebol da Alemanha, né? Tendo uma visão mais macro e menos pensando nas suas próprias pernas. Ter o Bayer Leverkusen jogando o que está jogando e campeão alemão vai trazer mais visibilidade à Liga na próxima temporada. Vai acabar um pouco com aquele negócio da Liga ter dono. Agora quem usa a coroa é o Bayer Leverkusen e o Bayern de Munique vai ter que correr atrás, assim como o RB Leipzig, assim como o Borussia Dortmund, para tentar destronar essa equipe do Xabi Alonso, que do jeito que está jogando e do jeito que as coisas estão confusas no Bayern de Munique, pode realmente ser considerada a favorita para a Bundesliga na próxima temporada. Óbvio que tem muitos fatores para isso, vai ser uma grande briga, mas traz uma visibilidade, um encanto que a Bundesliga talvez tenha perdido nos últimos tempos. Não por culpa do Bayern de Munique, porque não tem nada a ver com isso, né? Vai lá, ganha e faz seu papel e é isso que tem que fazer, mas por culpa dos outros. E agora, o Xabi Alonso, o Bayer Leverkusen, esse time que foi escolhido e montado a dedo por ele, né? Trouxe peças fundamentais aí para montar um esquema que ele queria, como o Grimaldo, por exemplo. Ele foi buscar no Benfica, convenceu o cara a aceitar o desafio que poderia para muitos ser chamado de loucura, né? Sair de um time que briga e que é o atual campeão português para um Bayer Leverkusen que não era o atual campeão alemão ou não brigaria no início da temporada e que fez muito bem a ele, fez muito bem ao time. E aí estamos falando de outros jogadores, o próprio Hoffmann, Frimpong, o Boniface, enfim, o trio na zaga. Ele montou a dedo essa equipe e fez um
timaço. Tem a cara de Xabi Alonso e tem realmente gosto de bom futebol. Tá aí, meus caros. Foi uma conquista bonita, um dia muito importante dentro do futebol alemão e finalmente já temos o campeão da Bundesliga. Será que esses caras vão terminar a temporada invictos? Isso é que eu quero ver. Se conseguirem, já são a equipe, ou já é a equipe que tem mais jogos de invencibilidade, né? São 43 jogos de invencibilidade agora na história do futebol europeu. Batendo recordes e recordes. Mas se conseguirem a tríplice coroa e terminar a temporada de forma invicta, aí é um time pra gente colocar no topo das galerias do futebol europeu. Encantador, emblemático, me faltam adjetivos para descrever esse Bayer Leverkusen. Tchau pra vocês.